Existe um mapa de Chicago sobre o qual ninguém quer falar. Ele não mostra linhas de trem nem rotas de ônibus. Ele mostra uma guerra. A violência das gangues. Uma guerra que ocorre há décadas em bairros, parques e até quarteirões. Anos atrás, as gangues de Chicago se dividiram em duas grandes alianças, Nação do Povo e Nação do Povoado. Hoje, essas alianças se dividiram em mais de 100 grupos, cada um disputando seu pedaço da cidade. Com dados exclusivos do Departamento de Segurança Pública de Chicago, mapeamos os territórios até as ruas onde essas fronteiras invisíveis são traçadas. Dos gangues mais notórios aos quarteirões mais mortais, mapeamos tudo. Esta é a Guerra de Gangues de Chicago mapeada. Uma das mais conhecidas rivalidades de gangues em Chicago é entre Black Disciples e Gangster Disciples. Os quarteirões mais disputados deles ficam ao sul de Chicago, no bairro Parkway Gardens, conhecido como O Block. Acho que uma coisa que você sempre ouve falar é sobre a O Block. É realmente tão ruim assim? O bloco geralmente vai da rua 66, no sul, até a rua 63, no norte, e depois da South Column Avenue, no oeste, até a South King Drive, no leste, mas muita dessa violência se espalha pelos bairros vizinhos. O Block e os Parkway Gardens já foram um bairro de classe trabalhadora para muitas famílias negras que estavam migrando para o meio oeste. Michelle Obama morou lá na infância. Nos anos 1990, a violência de gangues cresceu. As casas Harold Ickes e Robert Taylor foram demolidas, dispersando moradores e suas gangues pelos bairros próximos. Diversos membros dos Gangster Disciples se mudaram para a rua 63ª e para o bairro de Woodlawns. Na época, os Black Disciples já tinham uma forte presença no bairro Parkway Gardens. Isso significava que Black Disciples e Gangster Disciples agora eram vizinhos. Dizem que as rígidas fronteiras entre os grupos ficam na rua 63 e na Avenida Vernon. Andar por qualquer uma dessas ruas significa que você está entrando em território inimigo. No começo eram principalmente pequenos tiroteios e brigas de socos, em grande parte por insultos online, mas depois as coisas explodiram. Em 2011, o discípulo negro O.J. Perry foi morto a tiros no quarteirão 6400 da South King Drive. A morte de O.J. marcou um ponto de virada, e os discípulos negros nomearam o quarteirão em sua homenagem. O.J. Perry era bem conhecido na região, e sua morte pelos Gangster Disciples foi uma declaração de guerra. Recebemos relatos de várias pessoas baleadas. Dezenas de pessoas baleadas novamente. 52 pessoas foram baleadas. 61 pessoas baleadas. 90 pessoas baleadas. 100 pessoas foram baleadas na cidade. Esses foram tiroteios deliberados e planejados por uma gangue contra a outra. A Avenida São Lourenço, entre as ruas 61 e 63, era dominada pelos Gangster Disciples, enquanto o bairro Parkway Gardens, das ruas 64 a 66, era dos Black Disciples. Muitos tiroteios então aconteceram no cruzamento da rua 63 com a South King Drive. Quando os Black Disciples estavam ousados, iam pela rua 63 para o leste. Já os Gangster Disciples faziam o mesmo para o oeste. A gente fica na 64 e 65 na Kings Drive e na 63 ali do lado esquerdo eles são problemáticos e tal, eles ficam lá roubando e fazendo todo tipo de coisa pequena, então a gente não vai lá com eles, sei lá, tem algo estranho lá, então eu tive que deixar claro, tipo, porque é muito perto, a gente não é da 63. Entre 2009 e 2015, o corredor da rua 63 teve a maior concentração de homicídios em Chicago, a maioria por tiroteios entre adolescentes. Garoto de 14 anos foi baleado à meia-noite. Jovem de 16 anos foi baleado no peito. Feriu 6 pessoas, incluindo 3 adolescentes do sexo feminino. O Bloco O não é só um campo de batalha, mas também uma marca muito conhecida. Com o rap e as redes sociais, sua reputação ultrapassou o sul de Chicago. Músicas de rappers locais como Chief Keef, Lil Durk e King Von tornaram o Bloco O um ponto de criminalidade conhecido nacionalmente. Mas hoje, as partes mais violentas de Chicago não são as que mais viralizam na internet. As guerras de gangues mais mortais se mudaram e algumas delas são muito mais chocantes do que o que aconteceu aqui. Uma das áreas mais violentas de Chicago hoje são os bairros de Englewood e West Englewood. Englewood, já na zona sul de Chicago, já teve comércio local forte e população bem maior que atualmente.
As principais gangues desses bairros são Gangster Disciples, Black Disciples e Black P-Stones. Nesses bairros, as fronteiras dos grupos mudam sempre, mas os Gangster Disciples dominam grande parte de West Englewood e o oeste do Oakdon Park. Seu principal reduto nessa região vai da Rua 55 ao norte, descendo até a Rua 75 ao sul. Principalmente ao sul do Oakdon Park estão os Black P-Stones. Os Black P-Stones talvez não recebam tanta atenção quanto Gangster Disciples e Black Disciples, mas continuam muito influentes na região. O controle deles costuma ser mais local, quarteirão a quarteirão, em vez de abranger grande território. Apesar do território menor, eles são uma das gangues mais implacáveis de Chicago. Em 2 de novembro de 2015, Tyshon Lee, de 9 anos, jogava basquete com amigos no Parque Dawes. O Parque Dawes fica na divisa do território dos Black P-Stones e dos Gangster Disciples, e o pai de Tyshon fazia parte dos Gangster Disciples. Naquele dia, Tyshon e seus amigos estavam jogando basquete. Um homem chamado D-Wright Bundot se aproximou dos meninos. D-Wright pegou a bola de basquete, quicou algumas vezes e a devolveu aos meninos. Depois, D-Wright convenceu Tyshon a deixar a quadra e ir com ele à loja em frente. Ele prometeu a Tyshon comprar algo. Tyshon então seguiu D-Wright até um beco próximo, fora da vista do parque. Lá, D-Wright atirou em Tyshon. Hoje, em Chicago, houve uma revelação trágica no assassinato de um menino de 9 anos. Provavelmente o crime mais abominável, covarde e incompreensível que eu presenciei em 35 anos de polícia. O pai de Tyshon, Pierre Stokes, teria, segundo as autoridades, ligações com os Gangster Disciples. D-Wright e seus irmãos Black P-Stones perseguiam os Gangster Disciples e Pierre para vingar um assassinato ocorrido dias antes. D-Wright e os Black P-Stones não acharam Pierre, então mataram seu filho de 9 anos. Os dois homens condenados pela morte de Tyshon Lee, de 9 anos, passarão décadas na prisão. Dwight Bundot, atirador condenado, recebeu sentença de 90 anos de prisão. Corey Morgan, seu cúmplice, pegou 65 anos de prisão. O terceiro grupo competindo por Englewood e West Englewood são os Black Disciples. Os Black Disciples dominam grande parte da região leste do Oakdon Park, especialmente perto da Englewood High School, na Normal Boulevard. Os Black Disciples são conhecidos por estarem extremamente presentes aqui. A Englewood High School enfrenta problemas devido à violência de gangues nas proximidades. A polícia disse que foi uma briga envolvendo ao menos 100 alunos na Englewood Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática High School. Nessa escola, toda hora que você olha, é briga o tempo todo. A taxa de graduação da Englewood High School era de 62%. Também tem 87% dos alunos cronicamente ausentes, ou seja, faltam 10 ou mais dias de aula por ano. Para esses alunos ir e voltar da escola pode ser complicado. Se você mora em um quarteirão dos discípulos negros e precisa voltar por ruas controladas por eles, é mais seguro simplesmente ser um deles do que fazer parte de uma gangue rival, ou até mesmo ser visto como neutro. Muitas famílias em Englewood vivem na pobreza e têm pouco acesso a programas após a escola. Então gangues acabam oferecendo estrutura e pertencimento que escolas e centros comunitários nem sempre dão. Você pode até ver os efeitos da pobreza em Englewood só pelos muitos terrenos que ficam vazios. Esses terrenos vazios não são aleatórios, mas fruto da decadência econômica. À medida que os empregos desapareceram e o valor das casas despencou, muitos proprietários não conseguiram acompanhar o pagamento das hipotecas. A cidade assumiu várias dessas propriedades por execução hipotecária e as demoliu, em vez de reconstruí-las. Isso resultou em vários quarteirões de gramados abertos onde antes existiam casas. Demora, latas de cerveja vazias e vizinhos frustrados. Os Morning Insiders descobriram um padrão de propriedades da cidade desocupadas, caindo em desordem, levando a mais de 100 reclamações feitas à prefeitura só no ano passado. As pessoas têm medo de comprar ou alugar aqui. Limpe e proteja o local. Sem dúvida, a área de Chicago mais afetada pela violência de gangues em 2025 é Garfield Park, também chamada de K-Town. K-Town reúne vários bairros marcados pela violência de gangues. Vai da Westlake Street ao norte até a West 16th Street ao sul e da California Avenue a leste até a Cicero Avenue a oeste. Enquanto Black Disciples, Gangster Disciples e Black P Disciples dominam o sul de Chicago, o oeste da cidade é formado por outras gangues. As principais gangues de K-Town incluem os Black Souls, os Unknown Vice Lords, os Four Corner Hustlers, os Traveling Vice Lords, os Conservative Vice Lords, os New Breed e pequenos grupos dos Gangster Disciples e Black Disciples.
Em geral, as duas gangues dominantes em K-Town hoje são os Vice Lords, que se originaram em K-Town, e também os Four Corner Hustlers, que têm uma grande área de controle ao redor do Garfield Park. Em 2022, os Four Corner Hustlers foram flagrados em uma grande operação de tráfico nos quarteirões 3.900 da West Jackson Boulevard, 3.900 da Van Buren Street e 4.000 da Maple Avenue. No território da gangue, 10 membros foram presos, incluindo Peanut e The Nice. A operação era liderada por Nathaniel Evans, de 38 anos. 4 também atuavam como gerentes de turno, supervisionando as vendas de drogas nos outros 3 locais. Os gerentes de turno também eram responsáveis por receber o suprimento de drogas do México, proteger o dinheiro e ficar de olho na polícia. As drogas eram embaladas em pequenos saquinhos e vendidas por um preço extremamente baixo, geralmente apenas $10 por saquinho. Eles estavam adotando uma estratégia de distribuição barata, mas de alto volume. Algumas das drogas descobertas pelas autoridades estavam misturadas com fentanil, tornando-as muito mais perigosas. As autoridades federais apreenderam diversas armas da gangue, como 4 rifles, 4 pistolas, uma Military Armament Corporation 10 e uma espingarda. Isso revela que os 3 mercados eram fortemente armados, não apenas por traficantes casuais. O escritório do Procurador dos Estados Unidos da América anunciou hoje acusações federais contra 10 membros ou associados da gangue Four Corner Hustlers. Pedimos que a comunidade siga colaborando com as autoridades para ajudar a desvendar crimes e responsabilizar os envolvidos. Mesmo com a repressão policial às operações ilegais de drogas, as gangues souberam se adaptar. Uma das novas estratégias das gangues nessa região tem sido transferir suas operações para terrenos baldios e casas abandonadas. Cerca de 400 casas estão abandonadas na vila de Dalton. Essa é uma pessoa que tomou conta da casa de alguém sem permissão e ficou lá. Eles fazem muitas coisas que não deveriam fazer e isso já deveria ter sido resolvido há muito tempo, mas não foi. Um exemplo recente disso é uma casa abandonada na Avenida São Luís, número 849. Por fora parecia abandonada, com janelas tapadas e pichações na porta. Mas por dentro era uma das casas de esconderijo mais ativas de Chicago. Os vizinhos dizem que a casa estava vazia há muitos anos. Ela é da Autoridade de Habitação de Chicago, mas ficou intocada e sem segurança. Em 2024, ela virou o que a polícia chamou de depósito de drogas a céu aberto. Os traficantes começaram a operar seus negócios bem na varanda da frente, onde os compradores chegavam de carro, entregavam o dinheiro e depois iam embora com a droga de sua escolha. Quando a polícia invadiu a casa, encontrou 24 sacos de entorpecentes escondidos em um buraco na parede. Toda essa operação acontecia em plena luz do dia. Pais que levavam os filhos à escola relataram ver pessoas passando de bicicleta a cada poucos minutos. Moradores dessas áreas afirmam que não aguentam mais. Estamos nos mudando, processos em andamento. Estamos nos mudando enquanto falamos. Eu simplesmente não aguento mais isso. Estou completamente cansada de Chicago. Ninguém quer mais ficar aqui. Você pode culpá-los? Você pode culpá-los? Com mais famílias se mudando, essas casas costumam ficar abandonadas por falta de compradores. Essas casas vazias logo viram refúgio para as atividades das quais tentavam fugir. Atualmente, mais de 40% dos terrenos em West Garfield Park estão vazios. Mas o ciclo não se limita a casas abandonadas e terrenos vazios. Quando bairros se deterioram, muitas vezes as crianças ficam desamparadas. Porque não é só você que vai morrer, você vai morrer, a Ninfecate vai morrer, mas nossos filhos estão morrendo. Uma das histórias mais trágicas de crianças em gangues é a de Robert Sandford, de 11 anos, conhecido como Lil Yummy. Ambos os pais dele eram adolescentes quando ele nasceu. A mãe dele tinha frequentes problemas com a lei, e o pai passou a maior parte da vida preso. Aos 4 anos, Robert foi tirado da mãe por abusos graves e passou a viver com a avó, onde moravam até 19 pessoas. Infelizmente, esse novo lar protegeu pouco Robert. Ele continuou sofrendo abusos e chegou a ter queimaduras de cigarro e hematomas por todo o corpo. Mesmo traumatizado, ele se familiarizou com as ruas de Chicago. Aos 8 anos, ele já tinha largado a escola e começou a roubar carros, invadir casas e entrar no crime. Nessa época, Robert se afiliou aos Black Disciples. Robert era frequentemente usado para entregar drogas ou cometer crimes. Ciente de que o sistema judicial frequentemente o soltaria devido à pouca idade. Aos 10 anos de idade, Robert até tatuou Black Disciple Nation em seu corpo. Seu histórico criminal cresceu rapidamente e aos 10 anos Robert já tinha 23 crimes graves, incluindo um assalto à mão armada. A tragédia ocorreu quando Robert fez 11 anos. Ele ganhou uma arma dos Black Disciples
e foi obrigado a cometer um assassinato. Yami se aproximou de Keonta Britton, de 16 anos, e perguntou a qual gangue ele pertencia. Britton afirmou ao menino de 11 anos que não tinha envolvimento. Yami então sacou uma arma e atirou a queima-roupa no estômago dele. Yami saiu correndo, e a polícia chegou rapidamente ao local. 2 horas depois, Yami retornou ao local onde atirou em Britton e viu 6 homens jogando futebol americano. Ele se aproximou sem máscara, com uma camisa chefe, e começou a atirar neles descontroladamente. Balas voaram atingindo uma van, quebrando a janela de uma casa e, tragicamente, Shavon Dean, de 14 anos, foi atingida na cabeça. Shavon, que só passava pelo local e não estava com os garotos, morreu horas depois. Após sua morte, Robert virou fugitivo, escondendo-se em casa dos Black Disciples enquanto fugia da polícia e do FBI. 3 dias após o tiroteio, Robert voltou para o seu bairro, esperando se entregar. Mas líderes dos Black Disciples temiam que ele colaborasse com as autoridades. Os Black Disciples passaram a temer que Lil Yami fosse um risco grande demais para manter por perto. Craig e Derek Hathaway, membros do grupo, receberam a missão de silenciá-lo. Enquanto Lil Yumi voltava para a casa da avó, foi atraído para um carro com promessa de proteção. Craig e Derek levaram Lil Yumi a um viaduto ferroviário. Ao chegarem, atiraram 2 vezes na cabeça de Lil Yumi, matando o garoto de 11 anos. O corpo foi encontrado no dia seguinte. Como ele era? Time. Ruim? Espera, quando você diz ruim, o que quer dizer? Ainda lutando, machucando as pessoas ao redor. Você já viu, a polícia indo na casa dele? Quase todo dia. Quando você soube que ele tinha sido morto, né? O que você pensou? Fiquei chocado. Ele não merecia morrer assim. Ele não precisava morrer assim, mas era o caminho que escolheu. Foi o que aconteceu. A história de Lil Yami chocou o país, estampou a capa da revista Time e se tornou um símbolo das crianças que crescem em bairros violentos e negligenciados. De O-Block a Englewood, de Garfield Park a K-Town, a guerra de gangues em Chicago domina escolas, ruas e vidas. Esses mapas mostram bairros vivos, com pessoas reais presas em uma guerra de décadas. Mas o FBI está tentando pôr fim a essa guerra. O FBI acabou de fazer uma operação em O-Block e eu fiz um vídeo inteiro sobre isso que você pode assistir aqui.